Olá, eu sou a doutora Mariana Neves Marques Battaglini e hoje eu vou conversar com vocês sobre o tratamento do AVC agudo. Este número 8 para a gente é muito importante, porque na verdade a gente precisa de, no mínimo, do início do evento, do início dos sintomas do paciente, até o paciente chegar no nosso hospital, de 8 horas. Então, do início do ictus até esse paciente iniciar um tratamento adequado para o AVC agudo, a gente tem um tempo de 8 horas. O AVC nada mais é que um déficit neurológico focal, de início súbito, Então a dona Maria estava em casa, cozinhando, o braço começou a ficar mole, a fala começou a ficar empastada e de repente ela fez o déficit neurológico, ficou com uma hemiparesia, uma disartria. Então foi súbito. A duração tem que ser maior de 24 horas para a gente considerar um AIT, mas sempre lembrar que a gente tem 8 horas para iniciar o tratamento do AVC agudo e o déficit neurológico sempre reflete a área comprometida no cérebro. A epidemiologia, a segunda de causa de morte no mundo, no Brasil 10% das admissões hospitalares são por causa do AVC, 2,7 bilhões são gastos anualmente no mundo inteiro. As causas basicamente são o tabagismo, arritmias cardíacas, principalmente em pacientes jovens, a gente tem que pensar em arritmia cardíaca, o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, o uso de drogas ilícitas em pacientes jovens também, o uso de anticoncepcional oral e o sedentarismo. Já a gente tem como fatores de risco a história familiar, aqueles pacientes que têm história de AVC na família, idades maiores de 55 anos, sexo masculino e a raça negra. O AVC, ou então o AVE, como também pode ser aventado o nome, é um déficit neurológico, então, súbito que tem como etiologia o isquêmico, 70% deles. Então, o isquêmico quando ocorre realmente uma obstrução do fluxo sanguíneo cerebral, levando à isquemia do parênquima, e a gente tem 30% dos hemorrágicos. Então, o AVC isquêmico nada mais é que ele pode ocorrer por uma obstrução do vaso, por um trombo de etiologia aterotrombótica, ou então o AVCH, quando ocorre um extravasamento de sangue para o parênquima cerebral, levando a hemorragia ao AVCH. A gente tem duas etiologias no AVC isquêmico, então a gente tem a placa de gordura, o ateroma, que obstrui esse fluxo sanguíneo cerebral, Ou então um coágulo de etiologia, por exemplo, cardioembólica ou uma trombofilia, que o coágulo sobe obstruindo aquela artéria que deveria irrigar aquela área que está sendo comprometida. Quando normalmente essa isquemia ocorre no hemisfério cerebral esquerdo, o paciente vem com um quadro clínico como desvio do olhar conjugado para o lado esquerdo. A gente tem o déficit do campo visual para a direita, a gente pode ter uma hemiparesia à direita, uma perda sensitiva, então a sensibilidade está comprometida à direita e a afasia também quando o paciente não consegue falar adequadamente. Muito cuidado para aqueles pacientes que chegam confusos, Olha, doutor, ele está desorientado, ele não sabe o que está falando. Muitas vezes essa desorientação, essa confusão que é relatada pela família, o paciente está simplesmente afásico. E já o hemisfério cerebral direito, a gente tem um desvio conjugado do olhar para a direita, um déficit do campo visual à esquerda, Ele tem uma hemenopsia à esquerda, uma hemiparesia à esquerda, uma perda de sensibilidade também à esquerda, que pode ser tanto uma parestesia, que é o formigamento, como uma hipoestesia, que é a anestesia mesmo, e o paciente pode estar negligente nesse hemisfério cerebral, ele não reconhece que aquele lado esquerdo dele é realmente dele, não nem reconhece o braço dele, levando à negligência. Já o tronco cerebral é muito difícil ser diagnosticado, Muito cuidado, porque até nós, neurologistas, ficamos em dúvida se realmente tem comprometimento do tronco cerebral. O paciente chega com muitas náuseas, vômitos, diplopia, então ele enxerga duplo, desvio do olhar conjugado, paresia do olhar, disartria, dificuldade para engolir, que é a disfagia, a hemiparesia ou a quadrantoparesia, vertigem. Normalmente a vertigem de etiologia central, ele não tem pior ou melhora a composição da cabeça do paciente, já periférico, o paciente piora muito quando não tem alteração da posição do segmento cefálico, perda sensitiva do hemicorpo, dos membros e rebaixamento do nível de consciência com crises convulsivas e a respiração anormal. E o cerebelo, a gente tem ataxia de marcha, o paciente chega com aquela marcha ebriosa, com a base alargada, a ataxia pendicular e a vertigem. Nós também podemos ter sintomas que mimetizam o AVC, como a aura da enxaqueca, uma encefalopatia de Wernicke, um abscesso cerebral, tumores, causas
psicogênicos, que é muito comum, as crises convulsivas que podem dar paralisia de TOD, o paciente pós a crise convulsiva evolui com uma hemiparesia, uma hemiplegia. A hipoglicemia é muito comum, por isso sempre que avaliar o paciente, a primeira coisa que a gente tem que pensar quanto está o destro desse paciente e a intoxicação por drogas. A abordagem pré-hospitalar, a gente tem a escala de Cincinnati, a escala que a gente emprega até para cuidados com a população, para ensinar realmente a população em geral, e que a gente usa até com os técnicos de enfermagem, que a gente vai avaliar a simetria facial, a força nos membros superiores e a linguagem, tá? Ele é um treinamento rápido, tem uma sensibilidade alta, uma especificidade super alta também, que a gente vai avaliar o desvio de rímel. Então a gente vê que esse paciente que está na tela, ele tem um desvio de rímel para a esquerda, provavelmente ele está com uma hemiparesia à direita. Já a dona Maria, que mostra para a gente, você pede para ela elevar os braços, ou o braço não vai elevar, vai estar totalmente comprometido, vai estar plégico, ou ela vai sustentar lentamente, mantém por 10 segundos esses braços elevados e vê se ela faz uma pequena pronação e queda desse braço. E os membros inferiores, a gente também mantém, faz a manobra de Mingazini e mantém por 5 segundos. Pode alternar, claro, tem pacientes que não conseguem levar os dois membros, leva o primeiro o que ela não tem queixa e posteriormente o que ela tem queixa e sempre avaliar simetricamente, um braço com o outro, uma perna com a outra e depois, posteriormente, a gente avalia a fala, vê se ela compreende o que você está falando e pede para ela falar uma frase, o céu é azul em Rio Preto, faz calor em Rio Preto e se ela está articulando bem essas palavras. Caso ela tenha aquela fala ebriosa ou caso ela nem consegue nomear um objeto, como por exemplo uma caneta, ela tem um déficit de linguagem. O que é importante para a gente, que eu sempre prego nas UBS, nos treinamentos que eu faço para a Secretaria de Saúde, são praticamente atentar para 3 passos. A pressão arterial desse paciente, esse paciente que chega para a gente hipertenso, não deve ser medicado na emergência. Então, o paciente tem um déficit neurológico e que está com uma PA de 250 por 180, a gente pede para que chegue ao hospital com essa pressão. Não abaixem a pressão. Porque a partir do momento que o paciente está com déficit neurológico, você diminui a pressão arterial, consequentemente o fluxo sanguíneo cerebral vai diminuir, vai piorar o déficit, o paciente pode realmente rebaixar na sua frente, piorar o déficit neurológico, aumentar a área de isquemia e com isso a gente não conseguir salvar esse paciente. Então normalmente a PA não se mexe. Já o déficit, se estiver baixo, glicose automaticamente, tá? Então normalmente é o único medicamento que eu oriento os médicos fazerem caso tenha um déficit baixo ou então uma hiperglicemia. E 2 acessos venosos calibrosos a gente precisa para medicações. Esse paciente pode rebaixar, precisar de uma noradrenalina também, ou então está hipertenso, a gente entra com nipride. E também um abocate 18, que normalmente esses pacientes vão para angiotomografia, eu preciso de um abocate com calibre um pouco mais aumentado. E emergência do HB. Esse paciente, teoricamente, eu não gostaria que saísse de casa, fosse para uma UPA. Caso esse paciente seja referenciado pela família até a UPA, vocês fazem esse espaço e tentem encaminhar o quanto antes via SAMU para a nossa emergência. Já a abordagem hospitalar, vai chegar para a gente esse paciente, normalmente o enfermeiro do SAMU ou o médico do SAMU passa a PA para a gente vai lá, mede novamente, revê esse destro, vê a frequência cardíaca, a saturação e a temperatura. Os 2 acessos venosos, tá? E a coleta de sangue que a gente faz, normalmente um hemograma, um coagulograma, principalmente para aqueles pacientes que fazem uso de anticoagulantes, é importante a gente saber o coagulograma antes de trombolizar o paciente, fora esses pacientes que não usam anticoagulantes, a gente tende a não trombolizar esperando o coagulograma, uma ureia, uma creatinina, o sódio, o potássio, a glicose posteriormente, a hemoglobina glicada e o clírice de creatinina também posteriormente. A anamnese para a gente é importante, então a hora que iniciou os sintomas, que horas foi o ictus, né? É o mais importante, até falo para os técnicos de enfermagem, estão dentro da ambulância com o acompanhante, rever a história, ver que horas realmente aconteceu. Não, doutora, faz 10 minutos, faz 30 minutos, faz 1 hora. Isso para a gente é muito importante. E a tomografia, com a angitomografia que a gente vai fazer no hospital, tanto de crânio quanto de cervical e encéfalo, para a gente ver se tem algum stop em alguma artéria cerebral. Por quê? Porque a gente tem a trombectomia. Então, esse paciente muitas vezes vai para trombólise endovenosa. Se tiver um stop da cerebral média ou do T carotídeo, a gente vai pensar em fazer a trombectomia. Um eletrocardiograma posteriormente e a monitorização desse paciente.
Essa é a escala que a gente usa dentro do hospital. Normalmente no nosso hospital, no hospital de base, quem faz essa escala é a neurologia. Alguns clínicos fazem, mas não são todos. Ela analisa 11 itens, tem uma pontuação de 0 a 42. 0 é um paciente normal, 42 é um paciente totalmente comprometido. Ele pode ser aplicado por qualquer profissional de saúde, tem uma duração de 5 a 8 minutos para ser aplicada, ela é rápida. Ela mensura o déficit neurológico e a resposta terapêutica, no caso da trombose e trombectomia. Ela é pouco sensível para território posterior e ela pode subestimar também o AVC em território direito. Sempre a gente aplica na mesma ordem que está as perguntas, pontuar realmente o que o paciente faz e não o que você acha que o paciente pode fazer, não pode tentar ensinar o paciente e pontuar sempre na primeira tentativa. Então, a gente avalia o paciente em primeiro nível de consciência, se ele está consciente ou não. Pergunta o mês, a idade do paciente, o nome. Pedir para que abra e feche os olhos a comando simples, tá? Um melhor olhar para ver se ele não está com o olhar conjugado. O campo visual, normalmente a gente avalia. Isso é difícil, muito à beira do leito, mas teste de confrontação, a gente põe o paciente sentado e faz o teste de confrontação com ele. Ou caso o paciente esteja deitado, a gente tenta fazer o teste de confrontação lateral para ver se ele tem pelo menos o piscamento e não tem hemenopsia. Isso é muito difícil de avaliar um paciente que está deitado. A paralisia facial, que é o desvio de rima. A função motora dos membros inferiores. Você vai pedir para que o paciente eleve os membros e mantenha os membros superiores por 10 segundos elevados. Normalmente, quando a DESH é pequeno, eles tendem a fazer uma discreta pronação e queda gradual, ou então o braço está plégico, ele nem levanta. A função motora dos membros inferiores, a gente pede para ele elevar os membros inferiores por 5 segundos, é um pouco menos em relação aos membros superiores, porque é um pouco mais difícil. Então, a gente pode fazer primeiro num membro não acometido, que o paciente não tenha a queixa, e depois no membro que o paciente tenha a queixa. A ataxia dos membros também a gente avalia com o índex nariz. A sensibilidade a gente pode avaliar com chumaço de algodão e com uma espátula ou um palito de dente a gente faz a tátil dolorosa. E a melhor linguagem, ver como esse paciente está falando, se ele fala mamãe, tip-top adequadamente. A disartria, que é aquele paciente que tem dificuldade de articular as palavras, e a extinção e desatenção, que pode estar presente na negligência. O INAED é importante para o prognóstico do paciente. Um paciente que tem um INAED acima de 13, a gente sabe que tem um péssimo prognóstico. Já aquele paciente que tem um INAED menor ou igual a 7, ele já tem um melhor prognóstico, 45% eles recuperam em 48 horas. O INAED acima de 7 tende a recuperar também melhor do que o de 13, mas recupera depois de um certo tempo. O INAED acima de 16 já é um INAED alto para a gente. Normalmente, esses pacientes com acima de INAED, a gente nem coloca em unidade de AVC, nós colocamos na UTI, porque tem grande potencialidade de morte. E normalmente, abaixo de 6 tem uma boa recuperação. A gente tem um treinamento que pode ser feito, tirado um certificado, qualquer profissional de saúde pode fazer, desde um técnico de enfermagem até o médico, que é nesse site. Bem, todo mundo fala, quando a gente começou o treinamento, eles falam, mas por que eu preciso de uma tomografia? Num AVC agudo, eu preciso de uma tomografia para ver se ele teve hemorragia. Porque num AVC isquêmico, eu espero uma tomografia normal, né? Então, na verdade, vai ser um divisor de águas. Se eu vou para o AVC isquêmico, penso em trombolizar e manter essa PA elevada, ou então foi um hemorrágico, eu tenho que controlar bem drasticamente, agressivamente essa pressão, ou então a gente vai pensar em trombectomia também nesse momento. Então, na primeira imagem, a gente vê um hipersinal da artéria cerebral média, vocês estão vendo que está na seta, bem branquinha, ali é um hipersinal, ele mostra para mim que tem um trombo naquela artéria, e provavelmente na angiotomografia vai mostrar um stop da cerebral média à direita do paciente. Já na segunda imagem, a gente vê um apagamento dos sulcos, sempre controlar, fazer a diferenciação contralateral. Então, a gente vê que do lado esquerdo eles têm bastante sinais de sulcos, já do lado direito não tem tanto sulco assim. Então, é um apagamento de sulcos, são os sinais indiretos de AVC. Já na terceira imagem, as setas já mostram para a gente uma hipodensidade importante, e já na quarta imagem já tem até desvio de linha média. Esse paciente, provavelmente, tanto o terceiro quanto o quarto, a gente não faz terapia trombolítica pelo risco de sangramento, normalmente é tratamento clínico.
clínico. A gente controla a PA, deixa uma PA até 185 para tentar fazer a reperfusão desse vaso somente pela PA. E controlar também muito bem a glicemia, a gente não deixa passar de 180, porque também a hiperglicemia é um risco de sangramento. Já nos 2 primeiros casos, a gente pode tentar a trombólise e caso vier com stop, uma diminuição do fluxo, uma parada de fluxo total na cerebral média ou no T carotídeo, a trombectomia. Então, a tomografia serve para afastar a hemorragia, né? E esse slide para a gente, eu uso ele há anos, é um dos mais importantes, porque a gente tem que tentar correr quanto tempo. Quanto mais tempo a gente levar para tentar recanalizar essa artéria, maior vai ser a isquemia, né? Então, a gente tem que correr realmente contra o tempo. Então, quanto mais tempo a gente perder, maior vai ser a isquemia desse paciente. O controle da pressão, a gente faz isso intra-hospitalar, né? A gente normalmente usa com nipride, quando a pressão sistólica está acima de 185 ou a diastólica acima de 110, tá? Muitas vezes os pacientes a gente mantém até nesse nível pressórico, pós-trombólise, para tentar realmente ocorrer a recanalização. Normalmente a gente usa o nipride, o metoprolol, normalmente a gente deixa a critério médico, porque a gente vai deixar o paciente um pouco mais hipertenso nas primeiras 24 horas e nesse decorrer, caso a pressão aumente, a gente usa muito o metoprolol. Os critérios de elegibilidade para o tratamento do RTPA, a alteplase. O paciente tem que ter um AVC isquêmico, né? A tomografia praticamente tem que ser normal. Iniciar a infusão em 4 horas e meia, relembrando vocês que o trombolítico tem que ser de 4 horas e meia do ictus e já a trombectomia a gente tem uma janela estendida para 8 horas. ATC de crânio, ou raramente a gente usa ressonância para avaliar o parênquima cerebral. Os critérios de exclusão para terapia trombolítica, por isso é importante a gente estar com o acompanhante, vocês trazerem o acompanhante junto com a gente, que é o uso de anticoagulantes. Nesse caso, a gente tem que esperar o coagulograma antes de pensar em trombolizar. O uso de heparina nas últimas 48 horas, TCE grave nos últimos 3 meses, história pregressa de hemorragia ou MAVE, que é malformação arterial penosa, história pregressa de tomografia com hipodensidade maior que 1/3, como eu mostrei já para vocês a imagem anterior. Se o paciente estiver hipertenso, muitas vezes o paciente chega para a gente com uma pressão sistólica acima de 185, a gente entra com o nipride, baixou para 185, a gente pensa em trombolizar. Melhora rápida ou completa dos sintomas também, a gente não tromboliza. Déficits neurológicos leves, a gente também tende a não trombolizar, a gente vai acompanhando esses pacientes e rever realmente quanto esse déficit é importante para o paciente. Por exemplo, uma afasia com INAIDS de 13, a gente tromboliza. Já um déficit neurológico focal motor leve, a gente tende a não trombolizar. Cirurgia de grande porte ou procedimento de vazios nas últimas 2 semanas. Hemorragia genitourinária, gastrointestinal nas últimas 3 semanas. História prévia de varizes do esôfago, a gente não tromboliza pelo risco grande de hemorragia. Pulsão arterial em local não compressível, por exemplo, a subclávia, o paciente foi passado um catéter em subclávia, normalmente a gente não tromboliza, diferente, por exemplo, quando pega uma jugular. Plaquetas baixas, glicemia baixa, porque a gente pode fazer a correção com glicose. Evidente endocardite ou êmbolo séptico também não, né? Gravidez nem pensar. Infarto recente ou suspeita de hemorragia subaracnoide de secção de aorta também não. Então esse é o Actilize, é a alteplase, só tem deste laboratório, não tem outro medicamento, tá? Hoje a gente tem apresentação de 10, 20 e 50 miligramas. A gente tenta com a alteplase, a gente tem um trombo que é rico em plasminogênio, transformar a plasmina e posteriormente em fibrina para que ele se dissolva e com isso ocorra a recanalização junto com um pouquinho de aumento da pressão, fazer com que ocorra a recanalização. Ela pode ocorrer imediatamente ou pode ocorrer um pouco mais tardiamente. A gente pode avaliar isso com uma tomografia, depois de uma angiotomografia ou uma angiorressonância de controle, ou até pelo Doppler transcraniano durante a trombólise, para ver se está ocorrendo adequadamente essa recanalização. O alteplase, ele depende do peso do paciente, a gente usa 0,9 miligramas por quilo, no máximo 90 miligramas, 10% da dose a gente faz em bolos em 1 minuto no acesso venoso, por isso precisa de um acesso calibroso, e o restante da dose é em bomba de infusão em 60 minutos.
O que a gente tem feito para diminuir esse tempo de tratamento, tentar aumentar essa recanalização do vaso o quanto antes? A gente tem feito bolos na tomografia, então esse paciente chega para a gente, ele é avaliado na emergência, esse paciente sobe com trombolítico para a tomografia, a gente avalia a primeira imagem da tomografia só do parênquima, uma tomografia de crânio, não tem contraindicação. Parênquima sem sinais de hemorragia, sem sinais de hipodensidade importante, a gente já faz os 10% da dose em bolos na cama da tomografia. E aí, depois desse bolo, a gente completa o exame com a angiotomografia para ver se a gente tem stop. Todos os pacientes que vão para trombectomia, eles são trombolizados a priori, com exceção aqueles que não chegam até 4 horas e meia. Muitas vezes, esses que chegam acima de 4 horas e meia, eles só vão para trombectomia. Então, muitas vezes, o paciente já vê na mesa que ele tem um stop, a gente desce esse paciente para emergência, inicia o 90% da dose que ficou e a gente já chama a equipe de neurointervencionismo do hospital para se pensar na trombectomia. Caso ele não tenha uma estenose de cerebral média ou do T carotídeo, esse paciente vai completar apenas a terapia trombolítica na emergência e após esses 60 minutos terminou a terapia trombolítica, esse paciente normalmente, se tiver um INAID abaixo de 6, ele vai para a unidade, senão a gente encaminha para a UTI. Essa é uma tabela que a gente usa, a gente deixa fixado até na nossa emergência, com os pesos, a quantidade do bolos e o volume depois da infusão contínua por 60 minutos. Os cuidados, a gente não realiza a cateterização venosa central ou punção arterial nas primeiras 24 horas pelo risco de sangramento, não se passa na sonda nasogástrica nas primeiras 24 horas, porque muitas vezes o paciente pode ter o evento de transformação hemorrágica, então o paciente chega com um AVC isquêmico, ocorre a recanalização desse vaso e leva à transformação hemorrágica posteriormente, e às vezes essa hemorragia pode ser maciça e precisar de uma intervenção e esse paciente já está de jejum. E outra causa muito importante na nossa enfermaria é que esses pacientes vêm, fazem uma pneumonia por aspiração. Então, nas primeiras 24 horas, nós não entramos com nenhuma dieta, deixamos o paciente em jejum, claro, com os extras de horário, e se precisar a gente faz a correção, até a nossa fono, que nós temos fono todos os dias na unidade, para avaliar a disfagia desse paciente. Não se passa sonda vesical de demora nos primeiros 30 minutos pós-termo, só depois desses 30 minutos a gente indica a sonda vesical de demora e a dieta zero que eu já falei para vocês nas primeiras 24 horas. A gente faz a monitorização cardíaca, né, porque esse paciente muitas vezes vem com flutter, uma fibrilação atrial que não era conhecida. A pressão a gente deixa abaixo de 180, tá, mas a gente tende a não deixar tão normotenso para a gente tentar reperfundir por colaterais aquela área isquêmica, não administra nada de antiplaquetário ou heparina nas primeiras 24 horas, e o INAID ele é aplicado de 30 em 30 minutos nas primeiras 6 horas, e depois, posteriormente, de 1 em 1 hora. Então, para o nosso protocolo, a gente faz o INAID, a tomografia ou a ressonância de entrada. O coágulo nós esperamos apenas quando o paciente já vem usando algum tipo de anticoagulantes, né? Caso contrário, a gente depois revê esse coagulograma. O eletrocardiograma para a gente é muito importante, então o paciente vai ficar 60 minutos em decúbito, sendo infundido trombolítico, a alteplase, sendo avaliado por um neurologista e normalmente nessa hora que a gente faz o eletrocardiograma, posteriormente também o raio-x de tórax para ver se tem alguma cardiomegalia. Normalmente, se o paciente tiver um INAID abaixo de 16, ele vai para a unidade de AVC nas primeiras 48 horas e a gente tende a liberar esse paciente de alta hospitalar nas primeiras 72 horas, tá? Vou falar um pouquinho da trombectomia para vocês, que é um novo tratamento que a gente tem. O SUS ainda não está pagando esse tratamento, mas a gente está fazendo parte de um estudo que estão se fazendo algumas trombectomias. A trombectomia nada mais é do que a gente pega um catéter, infunde normalmente na femoral e vai até o trombo, onde está ocluindo aquele vaso, e tenta se resgatar por mecanismos, por stents, que tentam sugar e
captar esse coágulo. Então a gente tem vários, desde 2004 a gente já evoluiu até para o penumbra, que não só suga, como o trevo também puxa, né, que tem essa rede toda, tentando pegar esse coágulo e reperfundir esse vaso. Lembrar que, apesar de ter estudos já falando da trombectomia nas primeiras 24 horas do ictus, nós temos empregados aqui no Brasil até 8 horas em alguns centros. E são alguns pacientes muito minuciosos que podem realizar essa terapia, porque senão ele pode fazer uma reperfusão e evoluir também para hemorragia, tá bom? Então, esses N estudos saíram e agora a gente está com um novo tratamento de trombectomia em alguns hospitais no Brasil. Bem, pessoal, basicamente é isso que eu gostaria de passar para vocês. E atentar para aqueles pacientes que realmente chegam para vocês com dificuldade para falar, relatando um déficit neurológico focal, uma hemiparesia, uma hemiplegia, que vocês não percam tempo com esse paciente na emergência, que ele seja realmente encaminhado para o centro de referência na nossa região, no caso para o SUS, o Hospital de Base de Rio Preto, e que a gente possa diminuir os déficits que essa doença pode causar no paciente, né? Reperfundir esse vaso, salvar esse parênquima e levar esse paciente de volta para o seu lar com a sua família. Muito obrigada.